Finalmente acabou a novela e Flamengo e Marinho se acertaram, assinaram uma rescisão amigável e o Flamengo conseguiu liberar o jogador. Vou estar falando sobre isso. Camisa 10 do futebol europeu é oferecido ao Flamengo e o Flamengo vai analisar a situação. Jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, chilena e uruguaia podem desfalcar o Flamengo nesse jogo de quinta-feira, principalmente o Ayrton Lucas. Vou estar falando sobre isso também. Por isso eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho. Gente, eu tô resfriado. Tá muito ruim pra falar, mas eu vou continuar aqui falando porque o meu compromisso é com você que curte, com você que compartilha e com você que se inscreve no canal. Por isso eu peço a vocês que deixem um like, porque isso ajuda demais no nosso crescimento. E quando você se inscreve, você fica por dentro de todas as notícias do Flamengo. Esse é o canal Futebol Expressivo e nós falamos aqui do nosso time, do mais querido. Então vamos para as notícias. E já começando a falar sobre uma estratégia que o Flamengo vem adotando, um método para conseguir novos talentos no time. O Flamengo mandou 2 representantes lá para a África, justamente para acompanhar um torneio de base lá em Senegal. E o Flamengo busca novos talentos para estar compondo ali a sua base. É muito interessante esse trabalho do Flamengo, até porque o slogan do Flamengo é craque, a gente faz em casa. Então o Flamengo vai adotar esse método, vai observar novos talentos. O Flamengo já tinha feito isso no Mundial que teve, Sub-20, e o Flamengo quer se reforçar cada vez mais para lançar jogadores. Lembrando que o Flamengo já contratou um jogador da África, o jogador Chola, ele que é nigeriano e ele vem se destacando bastante pela sua velocidade, por ele ter ali a sua habilidade também, então vem se destacando bastante na base. Então o Flamengo aposta não só em jogadores aqui do Brasil, mas em jogadores na América do Sul, que é nos países aqui como Uruguai, Chile e Argentina, mas também vai para a Europa e também vai para a África, justamente para poder conseguir novos jogadores. Gente, e falar sobre a situação do Marinho. Ontem saiu a notícia, ontem de noite, depois que eu trouxe o último vídeo aqui de ontem. O Flamengo e o Marinho tinham se acertado ali e fizeram um acordo. Assinaram a rescisão de contrato amigável. Só que nisso tudo, o Flamengo pagou o salário do próximo mês, o salário do Marinho, pagou o percentual de 13º e pagou também o percentual de férias. O Marinho saiu, mas ainda conseguiu alguma coisa ali no Flamengo. E o Flamengo vai receber do Fortaleza 2 milhões de reais. Esse é o valor que o Flamengo vai receber. Lembrando que o Flamengo comprou o jogador por 8 milhões de reais e vai receber só isso. E o Marinho, ele foi nas suas redes sociais, ele se pronunciou. Ele que falou que estava muito triste com as notícias que vinham saindo. Ele que assumiu seu erro ali de não ter viajado, mas quis deixar claro que esses erros não iam definir ele como pessoa e muito menos como jogador. Diz ele que teve uma carreira muito exemplar ali no Flamengo, que sempre respeitou todo mundo, mas infelizmente saiu pelas portas dos fundos, gente. E ele admitiu, pediu desculpas, como eu disse, e ele disse que nunca colocou o Flamengo na justiça, que todas as vezes que saíram notícias dizendo que ele ia colocar o Flamengo na justiça, que ele já tinha colocado, ele disse que isso nunca foi verdade. Ele disse que a única coisa que ele fez foi pedir para a sua advogada notificar o Flamengo de que o jogador estava querendo voltar, que o jogador estava querendo ser reintegrado para ele poder dar a volta por cima. Só que, gente, às vezes você chegar na diretoria, você chegar ali nas pessoas que você teve um atrito e conversar, talvez você resolva de uma forma bem melhor. Porque pegou muito mal o Marinho colocar a sua advogada para falar e ficou parecendo que o Marinho ia jogar o Flamengo na justiça a qualquer momento. Então, não pegou bem. O Marinho foi um jogador que eu falei, eu quero no Flamengo. É um jogador que já rendeu bastante aqui no futebol brasileiro, já passou por outros clubes. E em 2020 ele teve a sua ascensão no Santos. O Santos não era um time bem estruturado, mas conseguiu chegar numa final de Libertadores, gente. O Marinho sendo o rei da América. Eu falei, não, o Marinho é gente boa. Marinho a gente conhecia muito ele pelos memes, mas depois viu que ele jogava. Mas no Flamengo ele não conseguiu jogar bem. O Marinho não rendeu no Flamengo, gente. O Marinho entrava apavorado, entrava querendo mostrar serviço, perdia a bola, tentava drible que a gente via que não dava para ele concluir. Então o Marinho não teve uma sequência boa no Flamengo. Então, Marinho, seja feliz no clube que você estiver. Não deu certo no Flamengo, tá saindo mal, mas a gente não deseja o seu mal como pessoa. Ontem eu me irritei de ter que falar sobre você, sobre o que vem acontecendo,
porque todo dia tava saindo notícia envolvendo você querer tirar alguma coisa do Flamengo, envolvendo você deixar o clima mais pesado ainda. Mas que bom que se resolveu e que bom que você vai pro Fortaleza. Que seja feliz, só que não seja feliz contra o Flamengo. Só isso. Gente, falar sobre os jogadores convocados, eles podem estar desfalcando o Flamengo nessa quinta-feira contra o Bragantino. Por quê? O Ayrton Lucas, a gente tira por ele. Ele jogou 90 minutos do primeiro jogo. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira. Hoje é dia 20, né? É hoje mesmo. O jogo da Seleção Brasileira. E se ele for titular novamente, ele vai desfalcar o Flamengo. Porque ele vai jogar hoje, se ele jogar. Aí amanhã ele não joga e quinta já joga. E o Sampaoli, ele preza pela condição física do jogador. E assim também é com os outros jogadores que estão em outras seleções. O Varela jogou 85 minutos, o Vidal jogou 90, mas o Vidal não é utilizado no Flamengo, né? Se ele jogar ou se ele não jogar na seleção, não faz diferença pra gente, porque o Flamengo já quer negociar o jogador. Mas o Ayrton Lucas, Pedro, são jogadores que estão ali, que fazem falta quando não estão à disposição. O Gabigol tá treinando separado já tem um tempo e talvez não tenha condições quinta-feira. Então vamos observar, vamos ver se ele vai ter condições de jogo. Porque se o Pedro não jogar e o Gabigol não jogar, ainda bem que o Bruno Henrique não está mais lesionado. Então esses jogadores que estão na data FIFA podem desfalcar o Flamengo. Eu fico pensando assim, gente. A data FIFA é tão chata, atrapalha a gente, porque não é eliminatórias. Não é um jogo que vale alguma coisa, não vale uma classificação para a Copa do Mundo. É só um amistoso. Jogo como se fosse... É como se fosse um jogo de amigos contra outros amigos. Jogos assim, normais, que não valem nada, nem uma taça, nem um refrigerante. Então a gente fica pensando, pra que parar os campeonatos no mundo inteiro? No mundo inteiro não, acho que tem campeonatos que não param. Mas pra que parar pra coisas que não valem a pena? Eu vou ser sincero pra vocês, eu não tenho identificação nenhuma com a seleção brasileira. A seleção brasileira, se jogar ou se não jogar, eu não tô nem aí. Porque a gente acompanha diariamente o Flamengo, a gente traz as notícias aqui pra vocês e a gente espera ansiosamente pelos jogos. Aí fica 10 dias sem jogos do Flamengo e a gente fica o quê? Caraca, não vai ter jogo do Flamengo hoje, né? Bem que poderia ter jogo. Então a seleção brasileira já perdeu a identificação com o povo brasileiro há muito tempo. Pelo menos pra mim. Prefiro assistir meu time do que a seleção. Não sei vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham da seleção brasileira, porque se tiver jogo, se não tiver, pra mim, tanto faz. Gente, falar sobre o camisa 10 que foi oferecido ao Flamengo, trata-se do Rodrigo Zalazar, ele que é uruguaio, e ele é camisa 10 do Schalke 4, um time alemão, um time que foi rebaixado e por isso o time está precisando vender, está precisando negociar seus jogadores. E os empresários do jogador ofereceu o jogador a 3 clubes brasileiros, foi Flamengo, Palmeiras e Internacional. O Flamengo até o momento não respondeu, não falou nada, mas a gente sabe, né? Quando o jogador é oferecido, o Flamengo vai buscar, vai entender qual é a situação do jogador, se o jogador joga bem, se ele tem ali a qualidade que o Flamengo precisa. Então, o Flamengo analisa tudo isso, mas até o momento o Flamengo não respondeu e o Flamengo está à busca assim, de um meio atacante, de um jogador que joga ali na função do Arrascaeta, justamente porque a gente não tem um reserva para o Arrascaeta há muito tempo, desde 2019 que o Flamengo quer ali um jogador que jogue de 10 mesmo, um camisa 10, meio atacante ofensivo. Mas o Flamengo vai observar a situação desse jogador, tem outros jogadores também que o Flamengo está observando, mas o Flamengo ainda aguarda o De La Cruz. E falando sobre o De La Cruz, gente, a situação é a seguinte, o Flamengo vai esperar a janela abrir, o River Plate vai jogar o último jogo da fase de grupo da Libertadores dia 28. E eu acredito que o River Plate está segurando o jogador justamente para esse jogo. Porque esse jogo vai ser decisivo para eles. Se eles perderem e os times que estão abaixo dele no grupo ganharem, um dos dois, eles podem perder a classificação. Então vamos observar bem esse jogo. O River Plate estava disposto a vender o jogador para o Flamengo, mas depois mudou de ideia justamente por conta da possível classificação, que eles voltaram a depender só de si, e essa é a situação. Já o Alan, atualizar vocês sobre a situação do jogador Alan do Galo. Trouxe a informação aqui de que o Flamengo voltou a insistir no jogador, que o Flamengo subiu até o valor oferecido para o Galo, e eles estão conversando novamente. Gente, é uma situação chata, porque é uma negociação que aparentemente já tinha acabado. Eu falei que não ia falar mais aqui no canal, mas aí eu deixei claro, pode ter reviravolta. O Flamengo pode chegar, oferecer mais dinheiro e o Galo pode aceitar.
Só que em contrapartida, caso o Flamengo também não ofereça tanto dinheiro assim quanto eles querem, o departamento financeiro do Galo tá pressionando a diretoria, a parte que cuida do futebol, tudo ali. Por quê? Tem as pessoas que investem dinheiro no Galo. Se está investindo dinheiro no Galo e não está tendo retorno, a única maneira de ter um retorno é você vendendo o jogador. Então eles pressionam, aí fica aquele jogo. Um querendo uma coisa, outro querendo outra. E tá a diretoria dividida nesse momento lá no Galo. Então vamos ver como vai se desenrolar essa história. É chato, gente, porque parecia que não ia ter mais negociação e agora voltou, agora parece que vai ter. Então a gente fica nessa expectativa aí. E pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Esse canal aqui tá quase chegando a 2.000 inscritos. Tô só no começo, tem 1.709. E eu tenho visto o crescimento desse canal. Esse canal tá crescendo a cada dia, vocês estão se inscrevendo, vocês estão curtindo. E isso tá me ajudando bastante, porque mostra que meu trabalho aqui, ele é relevante. Então eu peço a vocês que apoiem cada vez mais, comentem aqui embaixo, interajam comigo sobre o que vocês acham das notícias do que está acontecendo no Flamengo e eu vou estar respondendo vocês, vou estar aqui interagindo com vocês também. É muito legal quando você interage aqui comigo, eu fico feliz porque eu vejo que os vídeos estão chegando todos os dias a pessoas diferentes, novas pessoas, e isso é legal, isso é o crescimento do canal diariamente. Trago 3 vídeos por dia, esse é o primeiro vídeo. Daqui a pouco vai ter outro falando sobre outras notícias, vou procurar mais notícias pra vocês. E à noite tem o último vídeo, são 3 vídeos por dia. Então é isso, esse canal aqui, ser sincero pra vocês, não tá monetizado ainda. Tô na luta pra monetizar, tô postando vídeo todos os dias e é você que vai me ajudar a chegar nisso, sabia? Esse é o canal Futebol Expressivo, mas falamos do Flamengo, nosso time, nosso amor. Minha camisa não estou usando ela hoje, tá lavando, mas é isso, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu.